Amém. Lucas 10, 25 diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém, irmãos? Pode sentar. Irmãos, essa história é interessante, né? Para que, como consideramos ir à igreja, para que vamos à presença de Jesus? Se vamos à presença de Jesus, vamos para aprender lições que vão ter que ser condizentes com o nosso dia a dia, no mundo, né? E lições que vão, uma vez que nós aprendamos e pratiquemos, vivamos, são lições que vão remodelar o nosso próprio caráter. É o que a Bíblia chama de conversão. Quando nós pensamos de um jeito, mas vem o ensinamento, então nós passamos a pensar de outro jeito. Nós temos objetivos no mundo, na vida, no dia a dia, mas vem o ensinamento e nós mudamos os nossos objetivos. Irmão, essa é a primeira lição. Quando você se converteu, você entrou na igreja pela primeira vez, você ainda estava no mundo antes de passar pelas portas da conversão, você pensava de uma maneira. Hoje, você passou pela porta da conversão? Passou mesmo? O que prova que você passou? Se os seus objetivos são diferentes, se você está na igreja com os mesmos objetivos que um dia você esteve lá no mundo, você não se converteu, você está vivendo uma ilusão. Uma simples ilusão, uma ilusão boba. Hoje você não vê as pessoas tipo: vou na corrente da prosperidade. Qual o objetivo da corrente da prosperidade? Ficar rico. Ora, esse pensamento eu tinha antes de conhecer Jesus Cristo. Não posso mais tê-lo. E ponto final. Se tenho, eu estou pensando que nem um mercenário lá fora, o camarada que paga mal seus empregados, que explora pessoas, que escraviza os outros, ele é que pensa em enriquecer. Agora eu, servo do Deus vivo, também penso em enriquecer? Meu Senhor disse para eu ajuntar tesouro. Aprenda essa lição, irmão. Aprenda essa lição, porque o que faz diferença nas nossas vidas é aprender as lições.
Tudo que faz diferença nas nossas vidas é aprender as lições. É isso tudo que faz diferença. O Espírito Santo vem sobre alguém, sobre quem? Sobre quem vive as lições, que dão liberdade ao Espírito Santo de vir. Jesus abençoa alguém, prospera alguém, livra da enfermidade, livra dos acidentes, dá unção, ousadia, dá valentia contra o diabo, dá vitória. Quem? Quem aprendeu as lições. Então aprenda as lições, meu irmão. E essa é básica. Esta é básica. Eu conheci uma turma de igrejas tradicionais, antigas, por onde eu passei, cujos objetivos eram prestar concursos para ter um bom emprego. Esse pensamento eu tinha antes de conhecer Jesus. Ele permanece. Se um pensamento permanece em mim, significa que as minhas bases são as mesmas. Quando as minhas bases mudam, a minha cabeça muda. Chega de ilusão, meu irmão. Filho, vai para a igreja para Deus abençoar o teu emprego. Conversa fiada, então vai procurar um terreiro de macumba. A igreja não está aqui para servir de capacho, para capricho de milionário, de ricos. A igreja está aqui para apresentar um homem que disse: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E quem teve mais que ele? Quem tem mais do que ele? Quem pode se assentar num trono de Deus como ele? O que faz diferença na nossa vida, meu irmão, são as lições. Eu sei que quando eu falo de governador, de presidente, quando eu falo de traficante, quando eu falo de bicheiro, eu sei que muita gente tem medo, mas eu não tenho. Porque eu ando nas lições do meu Senhor, e quem anda nas lições dele não tem medo de nada. Ele mete a mão dentro do teu espírito e arranca as correntes velhas enferrujadas. Tem que aprender as lições. A vida com Cristo se resume em aprender as lições. Olha esse homem. O homem sabia as lições, não sabia? Não sabia as lições. Ele conhecia letra, ele conhecia mandamentos em letra, mas ele não aplicava isso na vida dele. Porque ele não disse assim: olha, está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não deu essa resposta. Mas e a atitude dele? Ele não veio para pegar Jesus numa palavra? Ele não veio para, como diz aqui, para tentar o Senhor Jesus? Então ele tem o mandamento, ele tem as lições, mas não fazem parte da vida dele. Aliás, que Jesus já tinha dito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmão, Geração Jesus Cristo é um ministério cujo objetivo é preparar vidas para morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não existe outro pregador igual a mim no planeta Terra. Não existe outro. Eu não ficaria feliz em ver meu filho presidente do Banco do Brasil, presidente da Petrobras, dono da Caixa Econômica Federal, sem ter nas mãos uma Bíblia. Isso não me serviria de absolutamente nada. Eu diria: não valeu a pena ter tido um filho. Este é o meu objetivo. É assim que isso se processa no meu espírito, porque essas são as lições que eu aprendi com o Espírito do meu Senhor Jesus. O homem demonstra: amarás o Senhor teu Deus, tal, mas a Bíblia diz que ele, um intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Aí Jesus vai e conta outra situação. Veja bem que Jesus diz assim para ele: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, no verso 26, diz assim: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei?
como interpretas. Ou seja, que lição você aprendeu? Jesus já está perguntando para ele. Jesus reconhecendo, como ele reconhecia que as pessoas vinham para tentá-lo, Jesus diz assim para ele: tu quer, como ele faz a pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Como está na lei? Como você interpreta? Ou seja, com essas palavras Jesus já está dizendo para ele: você está fora, me dá a interpretação da lei. Quando ele dá a interpretação da lei, Jesus diz assim: você está correto na tua interpretação, então vai e faz isso. Não vem fazer isso que você está fazendo, me tentar. Vai e faz isso aí que você disse que está na lei. Depois, mais para frente, Jesus pergunta de novo, no verso 36, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? De novo Jesus joga para cima dele a interpretação, porque o fato é que ninguém pode interpretar a escritura errada. Todos, se querem a verdade, só conseguem interpretá-la certo, porque a sua interpretação depende do Espírito Santo, que não mente e não se engana. Quando alguém está interpretando a escritura de forma errada, mercenária e cafajeste, significa que esse alguém não tem o Espírito Santo, está querendo usar a palavra de Deus para benefício próprio. Mas quem tem o Espírito Santo nunca interpreta a escritura errado. Jesus sabe disso, Jesus está jogando a responsabilidade para cima do homem. Então, como você interpreta aí? Quem foi o próximo desse homem aí? O próximo desse homem foi então o samaritano. Mais uma vez, parabéns, você acertou. Vai e faze de igual modo. Duas situações em que o homem tem a resposta, mas a conduta dele está sendo diferente. Resultado: se ele veio tentar Jesus, com todo o conhecimento que ele está demonstrando, com a interpretação correta que ele está até dando, qual vai ser o caminho dele? O inferno, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E é isso que ele está fazendo. Ou seja, interpretando algumas coisas corretas, mas não está convivendo condizentemente com aquilo que está interpretando. Então não adianta isso, irmão. Nós temos que saber viver o correto, não adianta fugir. E eu quero ver com você nessa noite algumas lições, relembrar algumas lições e perguntar primeiro: por que você vem na igreja? Você vem na igreja para cantar? Todos nós temos vindo na igreja para cantar, mas é só isso? Não, a gente pode cantar em casa, não pode? Mas Jesus fundou a igreja. Se fundou a igreja, Ele quer que a gente saia de casa e se dirija até a igreja. Ele quer que a gente tenha acesso, de alguma maneira, a alguma coisa que Ele chama igreja. Alguma coisa que Jesus interpreta como igreja. Ele quer levar pessoas ao contato disso. Isso pode ser tão vasto que talvez nós nem saibamos direito explicar os detalhes, as ramificações de tudo isso. Mas você sai da sua casa, você vem até a igreja e você ouve coisas. O que você faz com estas coisas que você ouve? Hoje eu conversava com alguns irmãos e falava de algumas pessoas que entraram dentro desse ministério de uma maneira que eu pude ver, de arrepiar, milagrosa, mas depois que sentaram aqui, ouviram uma pregação e disseram: não gostei da igreja não. Ainda bem que não fui eu que chamei, né? Porque eu não chamo ninguém para cá. Quem chamou foi o Espírito Santo, ela que resolva com o Espírito Santo. Eu não gostei da igreja não. Aí toma o seu rumo. Vem outros, quando começa a pregação, em 5 minutos de pregação, o camarada já levanta e vaza. Por quê? Porque não entende que tem que sair de casa e vir até a igreja
para ouvir algo que ainda não sabia. Porque se for para eu chegar na igreja e ouvir o que eu já sei, não é uma perda de tempo? Será que Deus operaria assim? Vai lá para a igreja ouvir o que você já sabe. Vai lá para a igreja ouvir o que você não precisa. Não, você vai para a igreja para ouvir o que você não sabe, para ouvir o que você precisa, para despertar de um sono que você acabou cochilando, uma situação espiritual que você não se apercebeu, um laço que o inimigo está armando para você. Qualquer situação, é assim. A igreja é essa agência do reino que funciona assim. E não tem jeito. Precisamos da igreja. Mesmo com todas as igrejas caídas por aí como estão, na política, na maçonaria, no engano, na pilantragem, no mercenarismo, mesmo com toda essa queda, Deus não deixou o mundo sem igreja, levantou a nós, geração Jesus Cristo. Ainda que estejamos acima dos conceitos de igreja, porque despertamos a própria igreja, somos o grito da meia-noite, porém ainda assim, perante Deus ainda levamos o título de igreja, porque nos reunimos em o nome do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda pregamos o arrependimento no sangue de Jesus. Então ainda somos igrejas, ainda que numa visão muito acima, como o grito da meia-noite. É isso que acontece então. Você sai da sua casa e vem para cá para ouvir coisas. Mas, irmão, a realidade é: o que você fará com essas coisas? Essa pergunta já foi feita tantas vezes. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, a Bíblia é um manual. A Bíblia te ensina como pessoas caíram e te ensina como pessoas foram abençoadas, edificadas. Então, se você vê a atitude de alguém e vê que foi uma queda, foi uma reprovação, a Bíblia te mostra os passos que aquela pessoa deu para a queda. Ou seja, quando você estiver numa estrada e reconhecer aquelas pegadas, você dá meia volta, você reconsidera os seus caminhos. E a Bíblia te mostra pegadas de sucesso, em que o Espírito Santo te faz reconhecer e você segue em frente, mesmo quando todo mundo te diz, volta. É para isso que a igreja existe, é para isso que a Bíblia existe. Você está sentindo algo nesta hora espiritual, no seu corpo? Você está sentindo algo poderoso sobre a sua cabeça nesta hora? Você está sentindo? Não sei quantos estão sentindo, mas isto é uma ação de Deus te mostrando como o sobrenatural opera na igreja, na Escritura. Aqui, irmão, a Bíblia, por exemplo, fala do arraial de Moisés. Moisés tinha lá uma esposa chamada a mulher Cuxita, de uma terra, parece que é uma terra africana. Não sei se essa mulher era negra, acredita-se até que sim. Aí Miriam e Arão e uma turma lá não gostou da esposa de Moisés. Moisés, você não tem direito a pegar essa mulher aí, porque ela é de outros povos e tal. Aí vem o Senhor e diz assim: por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Mas ele está errado. Ele pegou a lei diz que nós não podemos pegar mulheres de outros povos. Ele está errado. Ele está errado, eu posso falar. Não. Deus vem e diz assim: por que vocês não tiveram temor de falar contra ele? Miriam, 7 dias leprosa, fora do arraial, uma humilhação fora do comum. E Arão, não sei por quantos outros motivos, mas eu posso imaginar também por esse, que ele também falou, não herdou a terra prometida. O que a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina que existe uma hierarquia. Eu preciso aprender essa lição, senão eu vou morrer. A Bíblia me ensina
que há verdades que são para serem ditas, porque eu posso dizê-las, e há verdades que não são para serem ditas, porque eu não fui autorizado a dizê-las. A Bíblia me ensina isso. Eu preciso aprender estas lições, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de estar de pé amanhã, é uma questão de continuar subindo os degraus, de prosperar espiritualmente, de chegar ao nível de desafiar as forças infernais do mal, desafiar os sistemas da terra, ignorar as armas dos homens. Eu preciso aprender as lições da Bíblia. Deus vem e diz assim: Moisés, tu vacilou aí nessa... Deus não se preocupa com a mulher que Moisés pegou. Ele atenta somente para a quebra da hierarquia dentro do seu arraial. E o castigo vem violento. Houve a intercessão de Moisés, mas nem sempre há um Moisés. Outra coisa importantíssima, dentro do arraial de Moisés, um homem que está andando em plena direção de Deus, inclusive com a mulher que ele pegou, também era a direção de Deus, já vimos isso aqui nesse ministério. Moisés, um homem que a Bíblia diz que era o homem mais manso que a terra já conheceu. Isso me dá até inveja, porque eu tenho sangue quente, eu não consigo ser manso que nem Moisés. Eu sou mais afoito do tipo Pedro, né? Tacar a mão na espada, Deus tenha misericórdia de mim, mas me dá inveja ouvir isso a respeito de Moisés, que ele era o homem mais manso da terra, era tudo que eu queria ser, um cordeirinho, mas Deus me transformou num leão, então vamos com Juba mesmo pela frente. Moisés está num arraial, é um homem dirigido por Deus, dirigindo tudo conforme Deus quer, e nós vemos um monte de problemas dentro do arraial de Moisés. Vemos inclusive, como já vimos aqui várias vezes, Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés, mas não tacaram pedra em Moisés, não puxaram espada para Moisés. O que mais que eles não fizeram? Não tacaram fogo na tenda de Moisés, não disseram vamos massacrar Moisés, não, eles apenas usaram algumas palavras contra Moisés. Moisés falou assim: esses homens não vão morrer de morte natural. Se eles morrerem de morte natural, então Deus não é comigo. Mas se a terra se abrir e tragar eles, então todo mundo vai ver que eu sirvo a um Deus vivo. Assim aconteceu, a terra se abriu e tragou. Ou seja, qual é a grande e poderosa lição que eu tenho? Irmão, qual é a grande e poderosa lição que eu tenho? Eu tenho uma lição que me sustentou durante décadas. Eu tenho 25 anos de evangelho. Sabe o que eu tenho procurado? Ou melhor, o que eu nunca procurei na vida? Eu nunca procurei uma igreja sem problemas. Enquanto muitos bobos estão por aí procurando igrejas sem problemas. Igreja sem problemas só se for igreja do diabo. Porque a igreja dirigida por um dos maiores homens que o mundo já conheceu, Moisés, essa igreja foi super problemática. A igreja dirigida pelo próprio Senhor Jesus, tinha um que botava a mão com ele no prato e era um traidor, o traiu por 30 moedas de prata. Aprenda as lições, que ao teu lado tem homens de Deus como Josué, mas também tem traidores como Datã, Coré, Abirão, tem traidores como Judas. Essas lições é que nos fazem ficar de pé. Tem que aprender as lições da Bíblia e tem que trazê-las como diadema da tua cabeça e colar do teu pescoço. Tem que se apegar a elas, irmão. Você quer ficar de pé? Não ignore as lições da Bíblia. E a Bíblia diz que no meio do trigo tem joio. Não ignore. Você pode até dizer para o teu irmão nessa hora: irmão, eu glorifico muito a Deus que você seja um homem de Deus, que você seja um trigo, mas eu vou vigiar, porque você pode ser um joio. Ou não é a realidade? Quem traiu Jesus?
um homem íntimo. Não só que Jesus pegou lá o bocado molhado e deu para ele, isso era uma intimidade muito grande, mas era um homem que guardava o dinheiro, era o tesoureiro da igreja de Jesus e roubava aquele dinheiro dia após dia. Então aprenda a lição, meu irmão, a lição do arraial, as hierarquias, as rebeliões, as traições. Se você não aprender essas lições, você não vai conseguir sobreviver. Você tem que conviver aonde Deus quer que você conviva. Deixa eu contar uma experiência para concluirmos essa observação. Uma vez Deus me levou para uma igreja, eu tinha certeza que Deus me levou para aquela igreja, mas eu estava no começo ainda, muito comecinho, engatinhando nas experiências com Deus. Sabe quando você acredita que uma coisa é daquele jeito, mas você ainda consegue ser minado por situações externas, porque você ainda não tem experiência suficiente com Deus? Assim foi comigo. Então eu sabia que Deus tinha me levado para um lugar. Quando eu cheguei neste lugar, com 1 mês naquele lugar, o genro do pastor, você sabe que tem parente de pastor que pensa que é dono da igreja, né? O destino deles é o banco eterno, ou talvez até o inferno. A igreja pertence a Jesus Cristo, e ninguém pisa no sangue dele, porque sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Ai daquele que se levantar contra os ungidos do Senhor. Sabe quem são os ungidos do Senhor? Todos nós, remidos e lavados no seu sangue. Todos nós somos ungidos pelo sangue de Jesus. E um desses almofadinha, parente de pastor, porque era genro do pastor, achava que era o dono da igreja, se levantou contra mim de uma humilhação, uma pressão, uma coisa absurda, e eu fui chorar aos pés do Senhor. Procurei um canto para mim e fui chorar, e disse: Senhor, eu achava que o Senhor tinha me levado para essa igreja, mas com tantos problemas que tem, não é possível que o Senhor tenha me levado para lá. Olha tudo que está acontecendo. Mas de repente eu disse assim: Senhor, se eu me enganei, se eu não te ouvi, se eu não entendi, se eu estou equivocado, se não é lá que o Senhor me quer, me fala agora, que eu nunca mais piso os meus pés naquele lugar. Naquela mesma hora eu escutei uma voz aqui dentro, que dizia assim: é lá mesmo que eu te quero. Ah, era lá então? Gente me perseguindo dentro da igreja, gente me humilhando dentro da igreja, gente me causando problemas dentro da igreja, gente me difamando dentro da igreja, porque eu era um cara novo dentro da igreja, e não me curvava aos caprichozinhos do genro do pastor. O camarada era tão ridículo, um tal de Sérgio, eu gosto de falar nome que de repente eles podem me ouvir. Ele era tão ridículo que ele achava que todo jovem que fosse namorar dentro da igreja tinha que primeiro ir lá pedir permissão a ele. É ser muito ridículo. É ser muito ridículo. Até isso eu descobri que o cidadão tinha de prepotência, só porque ele era o líder dos jovens. Não tem igreja batista que tem essa palhaçada? Líder dos jovens. Então, meu irmão, quando o Senhor falou comigo, é lá mesmo que eu te quero, eu comecei a entender melhor as coisas. Nem sempre Deus nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Às vezes Ele também nos conduz pelo vale da sombra e da morte. Aprendeu a lição ou não aprendeu? Ou você aprende ou você não vai sobreviver. Porque eu te asseguro que um dia você vai ter que passar pelo vale da sombra e da morte. Aonde? Dentro da igreja. Sabe o que nós vamos escrever agora na porta da nossa igreja? Quando alguém entrar logo na entrada no chão, vai estar escrito: Centro de Seleção, Geração Jesus Cristo.
para que as pessoas entendam que aqui dentro elas estão sendo selecionadas. Elas estão sendo selecionadas pelos aqueles que vão ter necessidades e que você vai ter que estender a mão para eles. Se você não estender, você está frito. Deus vai provar se você ama mais o teu dinheiro ou se você ama mais o teu irmão por quem ele morreu. Isso aqui é um centro de seleção e eu te digo, é um centro de seleção violento. Muita gente já entrou nesse lugar pensando que era oba-oba, pensando que era mais uma assembleia ou uma batista e quebrou a cara. Muita gente veio para cá com título de diácono, presbítero e pastor, não tem nenhum deles mais aqui. Pastor só se for levantado com a visão da geração Jesus Cristo, a visão da restauração. Senão nós não reconhecemos títulos dados por homens, só reconhecemos títulos, funções e cargos dados por Deus. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, quando eu olho para a história de Davi, em que Davi está no reino e manda alguém pegar Betseba, enfim, adulterou com Betseba. Depois Deus traz um juízo sobre a casa de Davi, dizendo que ele manda até matar o marido da mulher, porquanto tu mataste Urias pela espada dos filisteus, assim também a espada não se apartará mais da tua casa. Irmão, e a espada não se apartou mesmo, depois até Salomão, que substituiu Davi, ainda matou gente lá, matou irmãos. A espada não saiu mais daquele lugar de jeito nenhum. Por quê? Eu tenho uma lição por aí. Não importa em que função ou cargo ou posição Deus me coloque, como homem, eu sempre terei um limite. Como homem, eu sempre terei um limite. Teve um pastorzinho de meia tigela aí que foi estacionar o carro num aeroporto, estacionar o carro fora do lugar. O segurança chegou e falou para ele: ô meu amigo, aqui o senhor não pode estacionar o carro não. Ele falou: como que eu não posso estacionar o carro aqui? Eu sou pastor. Ah é? E por que não deu exemplo então? Sabe quem? Um tal aí do Projeto Vida Nova. Eu sei que a posição de sacerdote de Jesus Cristo que nós temos é a maior posição que um homem pode ter sobre o globo terrestre. Mas ainda que diante dos olhos de Deus sejamos grandes, ainda tem momentos que Ele nos coloca como pequenos, como ovelha muda levada ao matadouro, e nem sempre como Senhor dos céus e da terra. Eu preciso aprender que eu tenho limites, e se eu tenho limites, significa que no meu limite existe alguém acima de mim. Essa é a história que a vida de Davi nos mostra. A vida de Davi me mostra outra coisa impressionante, que um homem de Deus pode ter um colapso na sua visão, em que ele pode, se achando com autoridade e poder, condenar-se a si mesmo à morte. Irmão, você está pensando que reino de Deus é brincadeira? Eu hoje, quando olho para trás e vejo esses 25 anos, eu olho para a minha própria vida e digo assim: se alguém sentar do meu lado e caminhar comigo, vai vencer. Eu conheço a estrada da vitória, e eu sei que ela é terrível, ela é dificílima. A estrada da vitória, ela é dificílima. Quando eu entrei para a igreja com 19, 20 e poucos anos de idade, tem que fazer as contas, quando eu entrei com cerca de 20 anos para a igreja, eu conheci dezenas de jovens iguais a mim. Hoje, nenhum deles chega ombro a ombro comigo. Nenhum deles, os que não se desviaram, não conseguiram chegar aonde eu cheguei.
Deus teve misericórdia de mim e deles não? Ora, o Deus que eu sirvo não faz acepção de pessoas. Se ele morreu por mim, ele morreu por outros. Se ele envia anjos a meu respeito, ele envia a respeito de outros. Eu sei que a estrada até aqui, ela é dificílima. Ela não é difícil, ela é dificílima. Eu prego sim contra bicheiros, contra traficantes. Eu prego contra quem eu quiser. Porque eu sei que a estrada que me trouxe até aqui, ela não pode ser destruída por homens. Eu conheço muito bem essa estrada. Davi é um homem que tem um colapso na sua visão por um instante. Quando o profeta chega lá e diz assim: Davi, um homem tinha uma ovelha, mas o outro tinha um montão. O que tinha um montão mandou matar, mandou pegar a que tinha um só. É mesmo, Natan? Isso aconteceu, Davi. Qual é a sentença? Esse homem é digno de morte. O profeta diz: mas esse homem é você. Sabe o que eu aprendo? Homens de Deus podem estar no caminho de morte, se não atentar para a voz da profecia. A voz da profecia quer dizer a voz de Deus. Entende, meu irmão? Não importa que posição você esteja, você ainda é sujeito à queda. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Quem era Davi? Em todo Israel, quem estava acima dele? Tinha alguém acima de Davi? Eu te dou a resposta: sempre terá alguém acima dos homens, Deus. E de todas as nossas obras, nós teremos que prestar conta de cada uma delas no dia do juízo. Cada palavra, cada vírgula, por tuas palavras tu serás julgado, por tuas palavras tu serás condenado. Irmão, não sai daqui nessa noite sem botar a boca no pó. Não sai. Não sai. Clama ao Deus vivo. Essa estrada não é fácil. Essa estrada é tão difícil, ela é tão cheia de pedras, ela é tão cheia de espinhos, que as pessoas esquecem até o que é o preço de uma salvação e a horrenda coisa de uma condenação. As pessoas acabam vivendo a vida, depois de conhecer Jesus, conseguem se cegar a tal ponto que se desviam e ignoram o reino de Deus e o inferno. Essa caminhada não é fácil, meu. Se fosse fácil, hoje a voz da restauração não seria único, não, devia ter uns 10, 20, 30 por aí. E eu te garanto, sou o único homem hoje sobre a terra que prega a restauração. Único. Por que eu sou único? Eu sou único porque o Deus vivo a quem eu sirvo disse que eu sou único. É por isso. Não é soberbia não, é fato, é lição para a tua vida. Imagina um homem, esse homem é digno de morte, mas o profeta está dizendo: esse homem é você. Tem certeza que esse homem é digno de morte? Aprenda a lição. Davi não perdeu o mais precioso que um homem tem, que é um ministério. Ele continuou sendo rei, profeta e sacerdote. Ele não perdeu o seu ministério, apesar das aflições que tinha para passar. Não perdeu o mais precioso que um homem pode ter, que é o ministério dado por Deus. Aprenda, qual caminho Davi entrou para não perder isso? Por que Deus o chamava de homem segundo o seu coração? Porque Davi colocou a cara no chão e reconheceu os seus erros. Não existe, meu irmão, para mim uma lição mais poderosa do que essa: reconhecer os seus próprios erros. A própria Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia diz que quando eu ocultei os meus pecados, os meus ossos apodreceram. Quem vai esconder o que de Deus?
Quem pode se esconder de Deus? Debaixo de qual pedra? Nas profundezas de qual mar? Nas asas de qual alva? Ninguém se esconde de Deus. Já que temos essa lição de que ninguém se esconde de Deus, eu vou me apresentar para Ele, mesmo que as minhas roupas estejam lameadas. Se eu tiver que alcançar misericórdia, eu já aprendi a lição que só um no universo capaz de exercê-la. Não foi isso que Davi disse? Caia eu nas mãos de Deus e não na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas Deus é riquíssimo em misericórdias. A unção está aí de novo, ó, na cabeça. Aprenda, recebe ela. Eu estou falando para você aprender a lição e discernir, que às vezes você pensa que é só um arrepio na sua cabeça, você pensa que é a brisa que passou. Eu estou te dizendo que isso é um sinal do Espírito Santo. Outra coisa que eu aprendo, uma lição poderosa que a Escritura me dá, essa também é de arrepiar, é que Deus tanto levanta quanto derruba. Saul, um rei levantado por Deus, pelo mesmo profeta que ungiu Davi. Mas chega um ponto que Deus diz para Samuel, o profeta: até quando tu vai me importunar orando por este homem que eu já rejeitei? Sabe qual é a lição que eu tenho? Que apesar do grande amor que Deus tem, a sua justiça e o seu juízo também são reais. A justiça e o juízo de Deus são tão reais, a sua rejeição para um ser humano também é tão real, a ponto dele abominar uma oração em favor desse alguém. Afinal de contas, não está escrito que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo? Irmão, faça a oração que um dia eu fiz, pedindo a Deus misericórdia da minha alma. Eu disse assim para Deus: Deus, me dá uma graça de conseguir guardar dentro de mim as lições da tua palavra. Sabe por que eu fiz essa oração? Porque eu entendi que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Eu entendi que eu não viveria da matemática, que eu não viveria da química, da biologia, da física, do português, do inglês, do alemão. Eu entendi que eu não viveria da medicina. Eu entendi que o Senhor disse: aquele que guardar os meus mandamentos terá vida por eles. E eu entendi que vida não é estar vivo, vida é ser sustentado e suprido. Existe mais uma lição que é que eu aprendo lá com Eliseu e o seu moço chamado Geazi. Eu aprendo que nós podemos ser grandes homens de Deus, mas Deus não vai nos privar de sermos rodeados pelos exércitos inimigos. Não vai nos privar. Ele vai esperar a nossa reação. E outra coisa interessante que nós aprendemos nessa lição é que tem crente Geazi e tem crente Eliseu. Tem crente Geazi que nunca consegue vislumbrar nada espiritual, está sempre morto numa visão natural. Saiu no monte carros e carruagens do inimigo, um monte de cavalo. Ah, meu Senhor, estamos perdidos, o que faremos? Meu irmão, isso aí é para nos provar, para nós nos perguntarmos que tipo de crente nós somos. Somos Geazi ou somos Eliseu? Em meio às adversidades, em meio ao número dos inimigos, nós vamos ter que atitude?
A Escritura já diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires carros e cavalos, povo maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Que atitude nós vamos ter quando nos vermos rodeados pelos exércitos inimigos? Que tipo de crente nós somos? Ai, meu Deus, tem misericórdia. Não foi isso que Eliseu disse. Eliseu disse assim: Deus, tem misericórdia desse jovem aí, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que lição é essa? Que tipo de crente eu sou? Se as algemas me pegarem, se as grades me cercarem, se os inimigos me afrontarem, que atitude eu terei? A de Geazi ou a de Eliseu? Será que eu vou me calar para os exércitos? Ou eu vou dizer: Deus, cega todo mundo de cegueira aí, para que eles saibam que só o Senhor é Deus? Que crente eu sou? Que lição eu recebo de uma história dessa? Que lição eu recebo de José? Que lição eu recebo de Josué? Que lição eu recebo de Ezequias? Que lição eu recebo de Ezequiel? Que lição eu recebo de Amós, de Obadias? Eu estou lendo a Bíblia e eu estou guardando as lições que ela tem? Ou elas estão escapando entre os meus cabelos? Ainda temos, lá em Atos 4, você conhece a história de Pedro. Essa lição é muito intrigante. Nós vemos Pedro, um homem que foi liberto da cadeia. 2 vezes o anjo vai lá e livra Pedro da cadeia. Nós vemos um Pedro que anda sobre as águas. Nós vemos um Pedro que no final da sua história, em meio à sua caminhada, a sua sombra está curando enfermo, expulsando o demônio. Quanta gente já desejou isso? Quantas orações dentro das igrejas? Deus, faz que a minha sombra cure os enfermos, igual tu fazias com Pedro. Que piada. Deus não fazia com Pedro, Deus fazia com a valentia de Pedro. Deus não fazia com Pedro, Deus não, você aí, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não é isso, irmão. Tudo tem regra, tudo tem critério. Para ser cheio do Espírito Santo tem critério. Para ter autoridade contra o diabo tem critério. Para não se calar diante de homens, para não se intimidar diante de armas, para não temer traficantes, nem contraventores, tem critérios, tem regras. Quem tem medo disso aí que eu acabei de mencionar, é porque ainda não encampou os critérios e as regras na sua vida. Se falar nisso, epa, não toca nisso não, deixa isso para lá, deixa isso para lá não. Deixa isso para lá é para aqueles que ainda não entenderam as regras de Deus. O que nós vemos com Pedro? Um homem que nos ensina que não devemos nos curvar às autoridades. Cala a boca, não fale mais no nome desse Jesus aqui, vocês estão lançando sobre nós o sangue dele, nós não queremos falar, nós vamos açoitar vocês, nós vamos prender, nós vamos matar. Peraí, julgai entre vós se é justo obedecermos a vós antes do que a Deus, porque esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Que lição poderosa, de um homem que não teme as ameaças, não teme o império romano, não teme sacerdote, não teme escriba, não teme fariseu, não teme ninguém, expõe a sua vida com unção, com graça, com autoridade, com revelação, com sabedoria. Aí depois a sombra deste homem está curando enfermo, está expulsando o demônio. E quantos palhaços pelas igrejas, Deus faz que a minha sombra cure os enfermos. Não era a sombra de Pedro que curava enfermo, era a sua valentia, era a sua ousadia, era a sua intrepidez. Não é sombra de covarde que cura, é só sombra de valente. Não são palavras de frouxos que cura ninguém, nem que abala a terra, são palavras de pessoas ousadas que não têm a vida por preciosa.
São esses com quem a terra se abala. São esses que fazem tremer o reino de Satanás, muito bem estabelecido no planeta. É a respeito desses que Deus ordena os anjos, vai lá e abre a cela, e deixa todo mundo doido. Pedro, segue-me, disse o anjo, e as portas foram abrindo por si só. Por quê? Porque Pedro era bonito? Não, porque Pedro era aquele que não se curvava diante da autoridade. Ele dizia, importa obedecer antes a Deus. Ele ouvia a Deus e se submetia a Deus. Quando o anjo o tira da prisão, diz para ele, vai lá para a porta do templo, no mesmo lugar onde ele tinha sido preso. Quantos voltariam naquele mesmo lugar? Quantos, depois do que nós fizemos, depois de sermos presos por determinados juízes e promotores, voltaríamos com vídeos de DVD gravado para distribuir centenas, dezenas dentro do fórum, como nós fizemos? É por isso que eu falo do que eu bem quiser, do que eu bem entender, daquilo que meu Deus me mandar, e ouso desafiar que hajam armas neste mundo capazes de tirar minha vida. Porque aonde eles me prenderam, eu volto lá para espetá-los. É o exemplo está na Bíblia. Nós temos que seguir, não podemos ter medo de nada. Outra coisa, a nossa última lição dessa noite. Há uma frase bíblica que nós falamos muito nela. O viver é Cristo e o morrer é lucro. A que ponto isso é verdade? A que ponto isto é verdade? Viver é Cristo, morrer é lucro? É? Para os seus filhos isso também é verdade? Você já foi liberto? Qual o teu pensamento dessas coisas? O viver é Cristo e morrer é lucro? É mesmo? Tem certeza? Quais os pensamentos que você tem para o seu filho? Você gostaria de vê-lo se escondendo pelas cavernas? Se escondendo dentro dos cemitérios, nas catatumbas? Que nem a igreja subterrânea que destruiu a União Soviética, que venceu gloriosamente a União Soviética, onde as pessoas tinham que se esconder nas catatumbas para louvar o nome do Senhor, para estudar a palavra de Deus. Seria isso que você gostaria para o seu filho? Ou você, numa situação daquela, você diria, não, meu filho, sai desse negócio, vai entrar para uma faculdade e vai ganhar a vida. Só se ganha a vida quando se morre por Cristo. Só se ganha a vida quando se morre por Cristo. Por isso, viver é Cristo e o morrer em Cristo é lucro. Para quem viver Cristo, morrer é lucro, né? Para quem vive Cristo, morrer é um lucro muito grande. Então nós queremos concluir ainda perguntando qual, afinal de contas, são os nossos desejos e as lições que nós, não somente como aquele homem que começamos na leitura, as lições que nós não somente ouvimos, mas esquecemos, deixamos para lá. Morrer por Cristo? Não, isso não é para mim, não. Falar contrário às autoridades? Não, eu posso ser preso, eu posso ser torturado, não, isso não é para mim, não. Meu irmão, só anda na presença de Deus quem faz a vontade de Deus. Não se iluda, a Bíblia tem lições, e se você não seguir estas lições, você está em falta. A regra é mencionada dia a dia nas igrejas verdadeiras, né? Vamos assim dizer. O projeto de Deus está diante de ti. O Espírito Santo foi dado a você para que você possa compreender a Bíblia, aprender as suas lições. Agora, Jesus disse, está consumado. Ou seja, a parte dele foi feita. Agora, só cabe a nós fazermos a nossa. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.